Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e agora a gente vai continuar nossa leitura falando de características principais das respostas imunes adaptativas. Todas as respostas imunes, humoral e mediada por célula a antígenos estranhos, têm uma quantidade de propriedades fundamentais que refletem as propriedades dos linfócitos que mediam essas respostas. Tabela 1.3. Então aqui, na tabela 1.3, a gente tem as principais características das respostas imunes adaptativas. Então, a gente tem as características e a significância funcional de cada uma dessas características. Primeiramente, falando da especificidade. A especificidade garante que a resposta imune a um microorganismo ou antígeno não microbiano é direcionada àquele microorganismo ou antígeno. Diversidade permite que o sistema imune responda a uma grande variedade de antígenos. Memória aumenta a habilidade no combate a infecções repetidas pelo mesmo microorganismo. Expansão clonal aumenta o número de linfócitos específicos para antígeno para manter equilíbrio com microorganismos. Especialização gera respostas que são ótimas para a defesa contra diferentes tipos de microorganismos. Contração e homeostasia permite que o sistema imune se recupere de uma resposta de tal forma que ele pode efetivamente responder a estímulos recentemente encontrados. Não reatividade ao próprio. Previne lesão ao hospedeiro durante as respostas aos antígenos estranhos. Então vamos falar agora especificamente, iniciando de especificidade e diversidade. Respostas imunes são específicas para antígenos distintos e, de fato, para diferentes porções de um único complexo de proteína, polissacarídeo ou outras moléculas. Figura 1.4. Então aqui a gente tem a figura 1.4 com especificidade, memória e contração das respostas imunes adaptativas. Antígenos X e Y induzem a produção de diferentes anticorpos, especificidade. A resposta secundária ao antígeno X é mais rápida e maior que a resposta primária, memória. Os níveis de anticorpo declinam com o tempo após cada imunização. Contração, processos que mantêm as mesmas características são vistas nas respostas imunes mediadas por células. Então aqui a gente tem o decorrer de semanas e o título de anticorpo sérico, então a quantidade de anticorpo sérico. Então a gente tem a ação de um antígeno X infectando esse corpo, né? Então vai gerar uma quantidade de anticorpo. A gente pode ver aqui em roxo a resposta anti-X primária que vai gerar o aumento de anticorpos séricos, que vão combater esse antígeno X. Então a gente pode ver as células B imaturas se amadurecendo, né? Então as células B virando os plasmócitos e liberando esses anticorpos para combater, e após combater esse antígeno X, vai formar essas células B de memória. Então são células B que já reconhecem um combate que deve ser feito para esse antígeno X. Então, inicialmente, né, a gente teve essa resposta anti-X. Então, a resposta contra o antígeno X aumentou a quantia de anticorpos e depois do combate, essa quantia se contraiu, né? Então, reduziu o número de anticorpos ali, porque esse antígeno X já foi combatido. Posteriormente, houve a infecção pelo antígeno X, que é o mesmo inicial, e pelo antígeno Y, que é um novo. Então, agora, a resposta ao antígeno X já é uma resposta conhecida pelas células B de memória. Então, essas células B de memória já combateram esse antígeno X uma vez. Então, agora, a resposta que elas vão aplicar vai ser muito maior para esse antígeno X, porque elas já conhecem o que deve ser feito. Então, a gente vê que o título de anticorpos, a quantia de anticorpo nessa resposta anti-X secundária, vai ser muito maior. Então, a defesa contra esse antígeno X vai ser uma defesa muito melhor e muito maior e mais rápida por conta dessa quantia maior de anticorpos. Então, essas células B de memória vão, né, se diferenciar nos plasmócitos e liberar esses anticorpos, mas muito mais anticorpos, porque elas já conhecem esse antígeno X. E depois de combater esse antígeno X, formam-se
as células B de memória. Agora uma quantia maior de células B de memória, já que reforçou esse processo com essa segunda infecção. Entretanto, houve essa infecção inicial por esse antígeno Y. Então, esse antígeno Y é um antígeno que o corpo não conhecia. Então, foi gerada essa resposta anti-Y primária. Então, as células B imaturas amadureceram nos plasmócitos e gerou essa resposta anti-Y primária, mas foi uma resposta menor como a resposta anti-X secundária, porque a resposta anti-X secundária já havia essas células B de memória. Na resposta anti-X, anti-Y primária, não havia. Agora que houve o contato com esse antígeno Y, gerou essas células B de memórias. Então, se esse antígeno Y reinfectar esse corpo, a resposta secundária ao antígeno Y também tende a ser maior. As partes de tais antígenos que são especificamente reconhecidas por linfócitos individuais são denominadas determinantes ou epítopos. Essa fina especificidade existe porque os linfócitos individuais expressam receptores de membrana que podem distinguir sutis diferença na estrutura entre epítopos distintos. Clones de linfócitos com diferentes especificidades estão presentes em indivíduos não imunizados e são capazes de reconhecer e responder aos antígenos estranhos. Este conceito é o princípio básico da hipótese de seleção clonal, que será discutida em detalhes mais adiante nesse capítulo. O número total de especificidade antigênica dos linfócitos em um indivíduo, chamado de repertório dos linfócitos, é extremamente grande. É estimado que o sistema imune de um indivíduo possa discriminar 10 elevado à sétima a 10 elevado à nona determinantes antigênicos distintos. Esta habilidade do repertório de linfócitos em reconhecer um grande número de antígenos é o resultado da variabilidade nas estruturas dos locais de ligação dos antígenos de receptores linfócitos para antígenos, que se chama diversidade. Em outras palavras, existem muitos clones de linfócitos que diferem nas estruturas de seus receptores de antígenos e, assim, nas suas especificidades para antígenos, contribuindo para o repertório total, que é extremamente diverso. A expressão de diferentes receptores para antígenos em distintos clones de células T e B é a razão pela qual esses receptores são considerados clonalmente distribuídos. Os mecanismos moleculares que produzem tal diversidade nos receptores de antígenos são discutidos no capítulo 8. Memória. Exposição do sistema imune a um antígeno estranho aumenta sua habilidade de responder novamente àquele antígeno. Respostas a uma segunda exposição ou exposições subsequentes ao mesmo antígeno, denominada respostas imunes secundárias, normalmente são mais rápidas, maiores e com mais frequência quantitativamente diferentes da primeira resposta imune, ou primária, àquele antígeno, figura 1.4 que a gente já viu. A memória imunológica ocorre porque cada exposição a um antígeno gera células de memória de vida longa e específicas para aquele antígeno, e são mais numerosas do que os linfócitos imaturos específicos para o antígeno que existia antes da exposição ao antígeno. Além disso, as células de memória têm características especiais que as tornam mais eficientes para responder e eliminar o antígeno do que os linfócitos imaturos que não foram previamente expostos ao antígeno. Por exemplo, os linfócitos B de memória produzem anticorpos que se ligam aos antígenos com maior afinidade do que os anticorpos produzidos nas respostas imunes primárias, e as células T de memória respondem muito mais rápido e vigorosamente ao desafio do antígeno do que as células T imaturas. Expansão clonal. Linfócitos específicos para o antígeno se submetem a considerável proliferação após exposição a um antígeno. O termo expansão clonal se refere a um aumento do número de células que expressam receptores idênticos para o antígeno e, assim, pertencem a um clone. Este aumento nas células específicas para um antígeno permite a adaptação das respostas imunes em manter o ritmo com os patógenos infecciosos em rápida divisão. Especialização.
Como já observamos, o sistema imune responde de maneira diferente a diferentes micro-organismos, maximizando a efetividade dos mecanismos de defesa antimicrobianos. Assim, a imunidade humoral e a imunidade mediada por célula são elicitadas por diferentes classes de micro-organismos ou pelo mesmo micro-organismo em diferentes estágios de infecção, extracelular ou intracelular. E cada tipo de resposta imune protege o hospedeiro contra a classe de micro-organismo. Mesmo entre as respostas imune humoral e mediada por célula, a natureza dos anticorpos ou linfócitos T que são gerados pode variar de uma classe de micro-organismos para outra. Retornaremos aos mecanismos e significância funcional de tal especialização em capítulos posteriores. Contração e homeostasia. Todas as respostas imunes normais diminuem com o tempo após a estimulação pelo antígeno, retornando assim ao seu estado de repouso basal, o estado chamado de homeostasia. Essa contração das respostas imunes ocorre grandemente porque nas respostas que são disparadas por antígenos funcionam para eliminar os antígenos, eliminando um estímulo essencial para a sobrevivência e ativação dos linfócitos. Os linfócitos, exceto as células de memória, que são privados desses estímulos, morrem por apoptose. Não reatividade ao próprio corpo. Uma das propriedades mais marcantes do sistema imune de todos os indivíduos normais é sua habilidade de reconhecer, responder e eliminar muitos antígenos estranhos, não próprios, enquanto não reagem negativamente às suas próprias substâncias antigênicas. A irresponsividade imunológica também é chamada de tolerância. A tolerância aos próprios antígenos, ou autotolerância, é mantida por vários mecanismos. Estes incluem a eliminação de linfócitos que expressam receptores específicos para alguns autoantígenos, inativando os linfócitos autorreativos ou suprimindo essas células pela ação de outras células regulatórias. Anormalidades na indução ou na manutenção da autotolerância levam a respostas imunes contra os próprios antígenos autólogos, o que pode resultar em distúrbios denominados doenças autoimunes. Os mecanismos de autotolerância e suas falhas são discutidos no capítulo 15. Essas características de imunidade adaptativa são necessárias se o sistema imune for realizar sua função normal de defesa ao hospedeiro, tabela 1.3, que a gente já viu. A especificidade e memória permitem que o sistema imune monte intensas respostas a exposições persistentes ou recorrentes do mesmo antígeno e, assim, combate infecções que são prolongadas ou ocorrem repetidamente. A diversidade é essencial se o sistema imune defende indivíduos contra os muitos potenciais patógenos no meio ambiente. A especialização permite ao hospedeiro projetar as respostas para um melhor combate contra os diferentes tipos de micro-organismos. A contração da resposta permite que o sistema volte ao estado de repouso após eliminar cada antígeno estranho e esteja preparado para responder a outros antígenos. A autotolerância é vital para a prevenção de reações prejudiciais contra as próprias células e tecidos e manutenção de um repertório diverso de linfócitos específicos para antígenos estranhos. As respostas imunes são reguladas por um sistema de alças de retroalimentação positivas que amplificam a reação e por mecanismos de controle que previnem reações inapropriadas ou patológicas. Quando os linfócitos são ativados, eles disparam mecanismos que aumentam a magnitude da resposta. Esta retroalimentação positiva é importante para permitir que um pequeno número de linfócitos que são específicos para qualquer micro-organismo produza a resposta necessária para erradicar aquela infecção. Muitos mecanismos de controle se tornam ativos nas respostas imunes para prevenir a ativação excessiva de linfócitos, que pode causar dano colateral aos tecidos normais, e para evitar respostas contra autoantígenos. De fato, um balanço entre sinais ativadores e inibitores é uma característica de todas as respostas imunes. Mencionaremos exemplos específicos dessas características fundamentais do sistema imune ao longo desse livro. Então aqui a gente encerra mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser deixada aqui nos comentários ou feito lá no nosso Instagram. Se inscreva no canal, deixe seu like, siga a gente no Instagram e muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.